Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, estamos começando o nosso bate-papo das 6, o primeiro dessa semana, né? Depois do feriadão prolongado, nós estamos aqui com o nosso encontro de todos os dias, abrindo a semana trazendo mais uma temática muito relevante, muito importante para a gente conversar, discutir, debater aqui, contando também com a sua participação, sua interação pelo nosso WhatsApp 996224547. A sua participação é sempre muito importante, né? Você opinando, compartilhando também suas experiências, interagindo conosco, viu? 996224547. Está aí na sua tela, né? Para você participar conosco. Vamos dar um pulinho lá fora, vamos ver como é que está o trânsito nesse movimento aí de final de tarde. Comecinho de noite, já está escuro, né? Depois desse período de verão, agora outono iniciando, os dias, né, mais curtos, a noite chegando um pouco mais cedo. BR-101, cruzamento ali de acesso aos bairros Palmital, São José, sentido São Mateus, retenção ali no semáforo, né, liberando agora, e no sentido contrário também, o pessoal que segue para a região central aqui no município de Linhares. Nossa bela imagem dessa noite, que está só começando, noite de terça-feira, aqui na nossa bela cidade de Linhares. Olha, gente, na última sexta-feira, nós tivemos o feriado, né, Sexta-feira da Paixão, e não tivemos programa, mas foi importante, a gente conseguiu agendar para essa terça-feira um bate-papo sobre o autismo, né? Nós estamos aí avançando a cada dia, as informações que estão chegando, as novas técnicas, né? Para quem é pai de autista sabe dos desafios. Difícil para quem está fora, às vezes, compreender como é esse mundo, esse universo, né, de quem convive com o autista, mas eu estou aqui recebendo hoje uma especialista no assunto, é mãe de autista e também um pai, né? Inclusive está numa mobilização que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aqui. A Milena Pinto Lima é psicóloga, diretora clínica da Casulo, uma clínica aqui em Linhares, que tem uma referência nesse sentido. Milena, bem-vinda de volta. Você esteve aqui ano passado, né? Foi, essa época do ano. É verdade. Prazer tê-la conosco, viu? Obrigada pela presença. Convite. O Jackson Marinaro, pai de autista, está aí mobilizado, né, Jackson, nessa formação aí, nessa formatação da associação, né, de pais aqui de Linhares. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Sou eu mais 6 pais, né, que temos lutado já tem 3 anos para tirar essa realidade do papel. Gente, pois é, dia 2 de abril, nós já vai se acostumando com essa data, né? O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para quem não sabe, os dados mundiais sobre o transtorno do espectro autista, como é chamado, né, cientificamente, costumam ser difíceis de obter porque a condição não é reconhecida ou diagnosticada da mesma forma em todos os países, né? Tem métodos diferentes em cada país, e a Milena vai nos ajudar a entender um pouco, ela que é especialista na área, né, conhece um pouco as dificuldades com relação a definir um diagnóstico, né? Quem realmente tem ali o transtorno do espectro autista. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 1 em cada 160 crianças tem esse transtorno no mundo, mas ainda não há números globais confiáveis. Isso dificulta um pouco as políticas públicas relacionadas ao tema, né, Milena? Dificulta um pouquinho. Eu queria corrigir você só em relação à prevalência. A última prevalência que a gente teve está indo para 1 em 45. Já? É.
Então, são dados do CDC, são dados do Center for Disease Control. Um em cada 45? É isso. Nossa, é uma prevalência bem alta. A gente costuma dizer que o autismo não é mais um fenômeno raro na nossa sociedade. Mas o diagnóstico ele tem sido feito ainda tardiamente, por volta dos 4 anos e meio. Uma criança brasileira vai ser diagnosticada com autismo, que não é bom, apesar de que está crescendo a habilidade, principalmente dos médicos e neuropediatras e psicólogos também, de ajudar. Para perceber isso na criança, né? Hoje nós sabemos, os médicos que já estão bem informados, né, e os psicólogos que estudam isso, já sabem que o diagnóstico pode ser feito dentro dos primeiros 12 meses de idade. Mas já é possível? Já é possível. A criança já dá ali alguns sinais. Já. A mãe pode perceber, por exemplo, se quando está amamentando, se o bebê não está fazendo contato visual, não está procurando esse relacionamento. Exato, né? Porque uma das principais características do autismo é a dificuldade de estabelecer essas relações sociais. Não é? Então, o diagnóstico é feito exatamente dessa forma. São dificuldades, déficits na comunicação social e padrões estereotipados de comportamento. O bom disso tudo, né, Milene, que assim, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor traz a qualidade de vida para a pessoa. Certo, a qualidade de vida é algo muito importante, mas hoje vem crescendo na sociedade, por conta da possibilidade de ter acesso a tratamento efetivo, pessoas autistas que são perfeitamente engajados na luta por seus direitos. Então, hoje em dia, a gente fala neurodiversidade. Essa época do ano é uma época de falar da neurodiversidade. Ninguém é igual a ninguém. Né? Exatamente. Então, os autistas também estão aí para provar que na população humana nós temos que lidar com pessoas que são neurodiversas. É inerente ao ser humano, né? O Jackson, fala pra gente, seu filho, né? Exatamente. Tem quantos anos agora? Ele vai fazer 5 em junho. 5 anos. Como é que foi pra você, sua esposa lá, quando foi assim, bater o martelo, olha, ele tem o transtorno do espectro autista. Como é que foi isso, essa experiência? Rapaz, a gente até fala que a gente teve 2 partos com o Luigi, né? Quando ele nasceu. Luigi, o nome dele. E quando a gente recebeu o laudo dele. Porque até então a gente sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o quê. E naqueles primeiros anos. Exatamente. A gente vem numa cultura familiar mas o filho de fulano de tal falou com 5 anos, falou com 4 anos. Isso é normal, vai levando. Até a gente se tocar e correr atrás de profissionais gabaritados para conseguir fechar um diagnóstico, a gente passou por 5 neuropediatras. E não conseguiram identificar? Aí no quinto, todos já davam, ou falavam que era autismo, mas ninguém fechava o CID dele. Quando a gente fechou o CID dele, literalmente, a gente tirou um elefante das costas e colocou 2 sacos de cimento. O que é o CID? O CID é esse... O CID é a classificação diagnóstica que os médicos usam. Existem 2 classificações diagnósticas usadas mundialmente, o CID e o DSM-5. Aí são alguns critérios que têm que ser observados aí para dizer, olha... Correto. Né? São as características que identificam. E o CID vai fazer esse detalhamento, porque nós temos diferentes tipos de autismo. Por isso que nós falamos de transtorno do espectro do autismo. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa que pode ter dificuldade para adquirir a fala, mas tem habilidade em outras coisas. E tem habilidades em outras coisas. Pode ter uma ótima percepção visual, ótima coordenação motora. Pode ter alguém que não tem dificuldade de adquirir a fala, mas vai ter dificuldade no uso social da linguagem. Então varia de ser humano para ser humano. Completamente diferente. Ô Jackson, então você disse aí que foi um segundo parto que vocês tiveram, porque aí vocês tiveram que se adaptar completamente. Né? Exatamente. A gente, né, não só a gente, né, a gente acompanhou outros pais que literalmente viviam um luto, como se a gente tivesse perdido o nosso filho. Porque quando se fala em autismo, todo mundo fala que você recebeu um anjo, é um presente, né? Mas nenhuma pessoa em sã consciência vai virar e falar, não, eu quero um filho autista. Né? Mas quando você recebe e entende, é uma benção. Mas até chegar, você entender e saber que é uma benção,
Cara, é muito pesado. O luto, quando você chama esse lapso de tempo aí entre o diagnóstico e aí você realmente, a ficha cair, né? Exatamente. Aí a gente vai a números, né? Hoje no Brasil, segundo pesquisas que a gente tem feito, a taxa de divórcio entre pais de autistas é de 80%. Muito alto. Então o autista, ele literalmente fica nas costas de uma pessoa só, que tem que literalmente se anular do mundo e ficar 24 horas cuidando dessa pessoa. Eu não tenho os dados aqui, mas eu quero imaginar que fica geralmente nas costas da mãe, né? Porque o tal do bicho homem... Exatamente, exatamente. Sentido... Então é pesado, é muito pesado. E quando tem o casal se propõe a estar junto mesmo, porque querendo ou não, o casamento acaba virando sempre por um fio. O casamento sempre vai viver ali num fio. Porque seu pensamento é diferente do dela e o diferente da criança, por mais que você entenda um lado, aí tem hora que o estresse do dia a dia agravou muito com a pandemia agora. Você trabalhar em casa, você está educando em casa e está convivendo, fica muito pesado. Então, é muito pesado, é muito puxado. Só quem é pai sabe e entende o que é ter um autista dentro de casa. Já é limitado, e está mais limitado ainda por causa da pandemia. É muito complicado. Isso traz um desafio sobremaneira para os pais nesse sentido. Sim, né? é por isso que é tão importante os pais encontrarem o suporte nos especialistas, né? A análise aplicada do comportamento é a área, é uma ciência que provê essas estratégias. Então, através do ensino, a gente transfere essa tecnologia para os pais. A gente ensina aos pais como lidar com os comportamentos da criança para poder favorecer essa educação. Ou seja, os pais vão ganhando essa habilidade de lidar com essas diferentes como a gente começa a entender melhor. Né? Então, a gente começa a entender melhor, porque uma criança normal, atípica, já é muito difícil. Pessoa que chega, né, cai no colo, pô, sou pai agora, e agora? O que eu vou fazer? E um autista, posso comparar em números, cara, é 1000 vezes mais complicado, porque eu tenho um filho normal e tenho o Luigi. Você tem um outro filho além do Luigi? Eu tenho, eu sou pai de 3 filhos. Eu imagino, Jacques, que é algo também que trouxe um crescimento pessoal para você, para sua esposa, muito grande, né? Um amadurecimento nesse sentido. Muito, muito, porque literalmente ele ensinou a gente a ver o mundo com outros olhos. Porque quando a gente via uma situação em supermercado, uma criança se jogando no chão, fazendo alguma coisa diferente, a gente já, como ser humano, já pré-julgava. Ah, pirraça, o pai não está educando legal. Quando a gente começou a perceber isso no nosso, e entendemos já com o diagnóstico, não é assim, cara. Olha aí, não tá é. vendo? É muita coisa por trás dessa situação. É igual, a gente não leva o nosso filho no supermercado porque é muita informação para ele. É muita informação, é muita cor, é muita letra, é muito objeto diferente que acaba confundindo ele e isso transfere para ele no comportamento. Ele fica mais estressado, ele fica mais eufórico e ele não sabe lidar com isso e acaba entrando em crise. Milene, explica pra gente, então o autismo, se bem que tem vários graus, aí você explicou, tem várias nuances, né? Mas isso que o Jacques está dizendo aí, num ambiente com muita informação, isso traz uma dificuldade para ele? Traz uma dificuldade para ele conseguir emitir os comportamentos que são esperados naquele ambiente, para ele se adaptar. Porque a reação ao som, a reação às luzes, é difícil de fazer esse ajustamento. Né? Então, muitas vezes, quando a criança, o adulto tem que aprender a se autorregular. Mas a criança depende muito do cuidador que está com ela, o pai, a mãe, da professora, para conseguir esse nível de autorregulação necessário para ele poder tirar proveito do ambiente. Porque a gente quer que a criança esteja participando da comunidade, isso é importante, direito de todos. Mas ele precisa desenvolver habilidades, né, para poder conseguir estar bem sem se sentir, de algum modo, ameaçado por uma situação que a gente chama que é desagradável ou é aversiva. Nesse sentido, a busca pela interação, a sociabilização é muito importante para a melhoria, inclusive, Sim, uma das características do autismo é que eles vão ter, o autista ele vai ter maior dificuldade de estabelecer interações sociais. Isso não tem nada a ver com afeto, né? Eles são
eles são afetivos, claro, sem problema nenhum. Mas alguns padrões de funcionamento social, que para a gente é muito fácil, por exemplo, conseguir fazer atenção compartilhada. Né? O que é atenção compartilhada? Se você está com sua criança pequena no colo e passa alguma coisa do seu lado, você olha, a criança vai olhar também. Exato. Né? Se você estabelece um contato visual, ele responde com esse contato visual. Então, essas respostas que parecem automáticas para as crianças neurotípicas, a pessoa autista não vai ter tanta facilidade. Não é tão simples. Então, é aí que entra a possibilidade de a gente usar estratégias baseadas em evidência para ensiná-los a tirar proveito dessas situações sociais. Ô Jacques, e como é que tem sido para vocês, né? Depois do diagnóstico, como é que foi as etapas seguintes? Como é que foi? Então, rapaz, foi muito complicado. Por isso que veio a ideia da associação. Linhares, em 2019... Aliás, enquanto você fala, deixa eu mostrar aqui o folder, né, da associação, gente, que está sendo criada, ó, Associação de Pais e Amigos de Autistas aqui de Linhares. Marcelo vai mostrar. Pode ir falando, Jacques, sobre isso. Em 2019, a gente teve uma reunião no Ministério Público. A Milena estava presente, a Meire, o Cristiano da Noca e mais uns 2 pais de autista, eu e minha esposa, debatendo situações de acolhimento, de estratégias, de protocolos de atendimento para o autista dentro aqui de Linhares. E não tinha nada. Isso em 2019. Segundo dados da Prefeitura, da Secretaria de Educação, em 2019, Linhares tinha mais de 1.100 casos diagnosticados. Isso em 2019. Né? Sendo que a pestalose, ela absorvia na época, não sei quando que está agora em questão de números, em torno de 100 desses autistas. A Casula também não tinha números na época. Mas e o restante? Onde é que está? Como está sendo? O nosso problema, a nossa luta da Mali vem para poder exatamente dar uma base para os pais. Porque do mesmo jeito que foi desesperador para a gente, para mim e para minha esposa, a gente viu vários e vários casos da mesma situação. Porque é como literalmente pegar uma família, colocar na Coreia do Norte, sem saber o idioma, sem conhecer ninguém, costumes e nada. Tem que se virar por conta própria, entendeu? Em Linhares não tinha nada voltado para os pais. E aí é muito puxado a questão do fardo que a gente vem olhando, vem outro número que a gente veio percebendo muito grande pela internet em alguns sites que a gente tem buscado. O número de suicídio entre pais de autistas. Por não entender, não ter uma estrutura, não ter um suporte, não ter uma base, né? Não ter com quem contar. Porque a família, literalmente, é muito puxada. Não entende você, acaba se afastando e fica só você, seu filho e sua esposa tentando desembolar esse meio de campo sem ter um chão mesmo para poder pisar. E no momento que a família depende ali desse suporte, né, Milena? E mais do que nunca, né? Essa experiência do Jackson, mas a pesquisa mostra o mesmo, né? A pesquisa que evidencia que estresse pós-traumático é muito comum em pais de crianças. Porque é muito difícil, principalmente quando eles não têm acesso à informação do que o que causa o comportamento, né? Então, a maior parte do nosso trabalho na educação parental, a Casulo faz treinamento parental. Assim que nossos pais chegam na clínica, eles passam por um treino parental. E, assim, um treino parental com bem passo a passo para eles entenderem qual é a causa do comportamento. Porque a maior parte dos comportamentos que as crianças emitem, eles são aprendidos. E os pais, sem saber, né, eles estão ensinando comportamentos que são mais difíceis de se lidar. Então, o que a gente faz? A gente faz um ensino dessas habilidades de parentalidade, e aí os pais conseguem perceber os sinais que o comportamento pode ocorrer. E nós também ensinamos formas não punitivas de lidar com o comportamento da criança, para que a criança possa cooperar melhor com os pais e esse conflito e esse estresse seja reduzido também no ambiente familiar. Veja, né? Rapaz, a gente recebe cada situação, conversa de pais, meninas novas que são... Teve um caso aqui, eu acho que foi em Soretama,
que o filho dela foi diagnosticado, uma menina de em torno de 17 anos, criada na roça. O pai não entendeu a situação, largou. O pai da criança? O pai da criança largou, deixou com ela. Ela morava com os avós já na roça e ela acabou tirando a própria vida. E essa criança, depois já tem um laudo, ficou com quem? Com os avós, que já também não tinha base nenhuma para poder dar uma estrutura para essa pessoa. A situação ficou ainda pior. Depois da pandemia, cara, a gente recebe cada depoimento de mãe que já está no limite, porque, querendo ou não, a escola é meio que uma válvula de escape quando a criança não está. Exato. Para poder a mãe ou o pai poder se cuidar da situação, poder trabalhar, tem poder aquele produzir. Respiro ali, né? Exato. E estando essas 24 horas juntos, está sendo muito puxado. A gente recebe cada relato aí, cara, igual, meio punitivo. A gente vem de uma época que, como é que é o ditado? Escreveu, não leu, o pau comeu? Então a gente pega situações, mesmo já entendendo a situação, tem hora que fala, então você vai ficar de castigo, vou tirar o seu brinquedo. Só que não funciona. Não funciona. É mais complexo. Não funciona. Ele acaba abrindo mão mesmo e fala, tá bom. E passa-se 2 minutos da correção, ele vem e solta um eu te amo. Aí, cara, não funciona. Aí dá 3 minutos, ele tá fazendo a mesma coisa que tá fazendo o que você falou para não fazer. Então, literalmente, eu tenho o Jó como um herói que fala, cara, você tem que ter paciência de Jó. Não, acho que pai de autista é o rei da paciência, porque você tem que ter um nível de paciência e de amor próprio e com o filho que é literalmente sem medida, um amor incondicional, cara. Gente, olha, o Jackson, né, a Milena trazendo esse desafio, o Jackson trazendo esses relatos aí que nos surpreende, né? Mas, enfim, nos choca também por saber que na pandemia a gente sabe que muitos pais já estão tendo dificuldades com os filhos que não têm qualquer transtorno, né? Já estão no limite também de ter que ficar com seus filhos dentro de casa. É necessário, mas é difícil. Quanto mais quem tem um filho com o transtorno do espectro autista, não tem recebido acompanhamento, não está podendo mais frequentar as aulas nesse período, ou seja, um desafio redobrado, aí uma dificuldade maior. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre as políticas públicas, né, relacionadas ao autista, poucas, né, eu tenho certeza, mas enfim, a mobilização dos pais, ela começa a ganhar corpo aqui no município de Linhares. Daqui a pouco eles vão em busca de leis aí, né, que consigam contemplar esse público, e isso realmente é preciso ser feito. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. De volta, meus amigos, com o Bate-Papo das 6. Hoje nós estamos falando sobre o transtorno do espectro autista, recebendo aqui a especialista, a psicóloga Milena Pinto Lima e o pai de autista, né, nosso amigo Jackson Marinaro, que também é um grande mobilizador aí desta associação, a MALE, né, que nós já falamos aqui, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Linhares. Aliás, mobilização muito importante, né, Jackson, porque assim, em termos de políticas públicas, prova disso foi o que você, né, relatou que passou ao teu diagnóstico, e quantos pais, né, que acabam ficando perdidos sem qualquer amparo do poder público nesse sentido. Exatamente. Como eu havia falado, né, nessa época de pandemia, a gente passou situações muito apertadas de relato com os pais, de literalmente não ter o que dar para os filhos comerem. À noite deles já eles estavam sem comer,
para poder deixar para os filhos. E a gente se mobilizou com a ajuda de alguns amigos, reunimos algumas cestas básicas, porque até então esses pais não têm nenhum cadastro pela prefeitura para estar recebendo algum auxílio, alguma coisa. O benefício do governo federal já tinha sido cessado, já era época de férias em dezembro, né? Então nós não estávamos recebendo cesta da prefeitura, e a gente se mobilizou, correu atrás de alguns parceiros, conseguimos algumas cestas para entregar para essas famílias. E descobrimos situações que chamam-se a ser vexatórias, porque literalmente morar de favor em quarto da casa de alguém com 2 ou 3 filhos autistas, sem nenhum benefício, sem nenhum apoio, sem nenhuma política de acolhimento, né? E a gente fica olhando, não tem nada voltado para esse público em Linhares. Milena, e nesse sentido, o autismo, né, que não é nada novo, né, esse transtorno já é identificado há muitas décadas, infelizmente a gente não avançou nesse contexto. É aquela questão da falta de políticas públicas que dê conta de algo que é uma questão de saúde, né, para a população mesmo, inteira. Né? 1% da população brasileira vai ser diagnosticada com autismo, não é? Então, se as crianças, por exemplo, estão em casa, agora por conta da pandemia, e tem algum tipo de instrução da escola, a criança autista ficou sem nenhum suporte, ficou por conta dos pais mesmo, não é? Então, essa é algo que cria ainda mais dificuldades no médio e longo prazo, porque com o autismo, a gente precisa utilizar de estratégias baseadas em evidência para ensinar mais em menos tempo. Isso já é típico quando a gente recebe as crianças, porque como elas chegam um pouco atrasadas em relação à intervenção precoce, a gente tem que correr com o ensino de habilidades que eles já deveriam ter. Exatamente. Foi bom você tocar nesse assunto. Queria falar um pouquinho do método ABA, né? Você, com esse trabalho, já aí tem dado esse suporte tão grande, né, Jacques, para os pais aqui da nossa região. Mas muita gente ainda talvez não saiba, né, que existe uma forma de estruturar essas famílias para que elas possam lidar com a situação e melhorar a qualidade de vida, né, dos autistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o método ABA, o que vem a ser. A análise do comportamento aplicada, que quer dizer ABA, né, que é a sigla em inglês, né, em inglês. É uma ciência do comportamento, e há mais de 50 anos nós estamos desenvolvendo e promovendo a intervenção clínica para o autismo. Com o método ABA, ou com o método não, com a ciência ABA, a gente não diz método porque é todo um conjunto de princípios básicos que a gente utiliza, nós, os analistas do comportamento, que são pessoas treinadas para realizar esse tipo de avaliação, de desenvolvimento de planos de ensino, treinamento parental. Então, são áreas que a gente precisa estar trabalhando todas juntas. São vários componentes da intervenção, porque a gente precisa promover um ambiente terapêutico da hora que a criança acorda até a hora que vai dormir. Por isso que faz muita falta para as famílias terem acesso a pessoas que têm a competência para organizar esse ambiente terapêutico juntamente com as famílias. E a Casulo tem oferecido esse trabalho aqui já há quanto tempo já, né? 4 anos. Esse ano, né? Nós vamos fazer 4 anos. Agora a gente cresceu um pouquinho, estamos em Nova Venécia, São Mateus, Veracruz, Teixeira de Freitas, Cachoeiro. Imagino que o número é alto, né? Até para trazer aqui uma informação, em termos de atendimento. Você tem ideia de quantas pessoas que vocês atendem nessas cidades aqui da região? Mais de 100 crianças sendo atendidas, mas isso é um número irrisório em comparação, né? A grande importância agora do trabalho a ser feito em Linhares é conseguir, como outras cidades fizeram, por exemplo, Curitiba, no Paraná, treinou, fez um convênio com a Universidade Americana e proveu o treinamento para todos os profissionais do SUS, para como lidar com pessoas com autismo, porque a criança autista, o adulto autista, está em todo lugar, né? Sim. Então, por exemplo,
essa transferência de tecnologia é super importante. Mas no Brasil ainda é muito reduzida a possibilidade de conseguir tratamento efetivo via SUS. E na educação básica também. Ô Jacques, eu imagino que só com uma mobilização mesmo desses pais, né, e aqui esse trabalho formiguinha e as associações se unindo, que a gente ganha um volume para poder pleitear lá em cima, né? Então, como a gente teve só essa base em 2019 de mais de 1.100 casos diagnosticados, a gente ainda não tem contato com toda essa galera ainda, todos esses pais. Né? A gente até pede, né, quem está assistindo, entre em contato com a associação para a gente poder fazer esse cadastro de vocês, para a gente poder ter esse número exato, né, aqui dentro de Linhares, para a gente poder criar, junto com vocês, criar estratégias, né, para estar direcionando, né, indo atrás de profissionais com apoio da prefeitura, apoio da Câmara de Vereadores, com quem consiga, né, nos auxiliar, né, com essa ajuda para poder dar um treinamento para esses pais. Porque eu tenho certeza que os pais, pelo menos sabendo como lidar, já é 50% do caminho andado. Sem dúvida. Aliás, tem uns canais aqui, gente, né, para quem está nos acompanhando e queira conhecer um pouco mais do trabalho da Amali Associação, né, Jacques, tem aqui o Instagram, @amali.es, né? É só entrar nas redes sociais e saber um pouquinho mais. O Facebook também, Amali Linhares, e tem os contatos de telefone aqui para você mandar uma mensagem via WhatsApp e procurar saber um pouquinho mais sobre o trabalho e se associar e dar corpo a esse conjunto, né? Exatamente, porque essa é a dificuldade. Infelizmente, eu posso falar com propriedade que a grande maioria ainda dos pais de autista tem vergonha de ser pai de autista. Né? A gente já conhece alguns pais que literalmente que eu tenho um filho, mas ninguém precisa saber que está comigo, né? Eu acho que não é por aí, né? Não é a solução. Não é a solução. Não é escondendo ele que você vai amenizar o problema. Eu acho que é o contrário. Você tem que botar a boca no mundo mesmo e mostrar. Eu tenho um filho que é especial e ele precisa de uma atenção diferenciada. Né? A gente passou situações complicadas, né, na escola porque os profissionais que cederam para a gente, eu acho que essa é a dificuldade de todo pai de autista, não tem profissionais gabaritados para poder lidar. Então os monitores, foi até por isso que a gente teve a reunião com o Ministério Público em 2019, foram determinado concurso público porque estavam alunos de ensino médio como monitores de crianças no jardim. Né? Aí a promotora pediu, ela determinou que tivesse concurso público, teve o concurso e não fechou com profissionais. Não conseguiram fechar o número de profissionais para poder estar colocando como monitores para essas crianças. Porque é preciso primeiro capacitar, né? É uma grande área possível. Né? Aliás, do ponto de vista de como é que a gente resolve esse problema, nós temos análise do comportamento, os cientistas brasileiros têm recursos mais que suficientes para fazer esse ensino e capacitar essas pessoas para se tornarem profissionais que podem atuar nessa área. Falta vontade política, né, de ir nessa direção, em direção da ciência, entender que é isso que funciona em todo o mundo e oferecer, então, a possibilidade de mais profissionais estarem se formando, se capacitando dentro da cidade, né? É aí que entra aquilo que o Jacques falou, né? Esses pais, né? O pai do autista é que tem que se mobilizar, porque se for esperar por uma política pública vem de cima para baixo, dificilmente chega. Muito. Até pegando o gancho da Milena, ela falando, porque o DUAB em si é um protocolo comprovado cientificamente em vários países, né? Que funciona mesmo. Até porque fala o que funciona para o meu Luigi não funciona para o filho de outra pessoa. Por isso que é a análise do comportamento aplicado, vai analisar e vai ensinar o melhor jeito de lidar com aquela criança, com cada um, entendeu? Então, por isso de ter um treinamento, um olhar mais clínico, né, crítico em cima de um profissional que saiba lidar com a situação e até abordar um pai, igual onde o meu filho estuda, no jardim, a gente teve relato da própria professora que não sabia como chegar num outro pai para falar com o pai para ele procurar um neuropediatra, porque ela desconfiava que também o filho dessa pessoa era autista, né? Porque ela não sabia nem como abordar o próprio pai para poder falar do assunto, porque o pai já tinha deixado muitos ganchos com ela que o filho dele era normal, não tinha problema nenhum, entendeu?
Então, ter literalmente profissionais com essa sensibilidade, com esse treinamento de poder chegar e abordar e falar. E a gente ter políticas mesmo de treinamentos, pegar essa galera que está se formando em psicologia, em pedagogia, né, procurar profissionais, né, que são gabaritados, fechar uma parceria e dar esse treinamento para literalmente ir para o mercado preparado para poder saber que esse número só vai aumentar. Ele não vai diminuir. Mileno, nesse sentido nós melhoramos em alguns aspectos, mas em relação ao autismo, estamos muito aquém Tem dois lados. Essa época do ano é também época de celebrar, né? A celebração tem a ver com o entendimento de parte da sociedade que já vivencia o contato com a tecnologia, a possibilidade de você desenvolver ambientes terapêuticos e fazem com que essas pessoas cheguem ao seu potencial pleno. A gente celebra a neurodiversidade, por um lado. Né? A gente celebra a possibilidade das pessoas que têm alguma deficiência, ou não, que não pode nem ser considerada deficiência agora, alguma diferença de conviver, de estar convivendo de igual para igual com todo mundo na sociedade. Por outro lado, a gente sabe que também nessa área, no Brasil, a gente deixa a desejar, a maior parte das pessoas não tem acesso ao que a ciência pode oferecer. É uma equação aí que a gente precisa resolver para a gente poder avançar em termos de cuidado próximo com o outro e com as nossas comunidades. Né? Pois é, em termos de legislação, nós tivemos no ano passado, né? Olha quanto tempo que a gente já vem falando desse assunto. Em 2019, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que obriga a inclusão no censo demográfico, né, IBGE, quando faz os levantamentos, a incluir dentro dessas informações específicas pessoas com autismo. Eu imagino, claro que a gente teve a dificuldade aí com relação ao censo, a pandemia, mas no próximo censo a gente já vai ter um retrato melhor do autismo no Brasil, né? Bom, há controvérsias, no sentido de que quem faz o diagnóstico do autismo tem que ser um profissional preparado para isso. Então, a pessoa ou um pai reportar que existe alguém com autismo na casa, sem que esse diagnóstico tenha acontecido antes, pode não ocorrer, certo? Entendi. Então, às vezes, só se vai perceber o número daquelas pessoas que passaram por um processo de diagnóstico. Que é a minoria, né? Que é a minoria. Então, não resolve a questão da prevalência. O que resolve a questão da prevalência, saber quantas pessoas no Brasil são autistas, é fazer um trabalho epidemiológico, de dados epidemiológicos. Hoje quem é que define esse diagnóstico? Qual o profissional que atua nessa área? Ou são várias? O psicólogo ou analista do comportamento geralmente faz a avaliação, que dá suporte às perguntas que o pediatra e o neuropediatra fazem. Então, o psiquiatra infantil, o neuropediatra, o pediatra, muitas vezes tem uma dúvida, porque eles veem a criança por um tempo reduzido. Sim, né? O psicólogo já vai aplicar protocolos de avaliação, fazer observação de muitas horas, muitas vezes, e tem melhor possibilidade de responder aos questionamentos do médico. Então, é uma equipe multidisciplinar. Isso demanda tempo, mas é algo necessário e mais cedo ou mais tarde então vamos ter que avançar para esse sentido. Vamos para um rápido intervalo, né? Nosso segundo intervalo de hoje, do Bate-Papo das 6, falando sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, viu, gente? É preciso deixar o preconceito de lado. Como lembrou o Jacques no início do programa aqui, de repente você vê a criança tendo uma atitude, não conhece a família, acha que é piti, que é birra. Vai ver, né? Não é bem isso que você está vendo e está sendo preconceituoso, né? Então é preciso ver o contexto ali, né, para saber se a criança, por exemplo, não é autista ou não tem um outro tipo de transtorno. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.
voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Bate-Papo das 6, falando sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A gente falava aqui, antes de voltar para o nosso bloco, né, Milena, sobre o que se fala sobre o autismo. A falta de conhecimento, às vezes, nos leva, enfim, né, a falar certas coisas, né, sobre a questão de ser um gênio. Fulano é autista, é um gênio, né, Jacques? Já ouviu isso também? Muitas vezes, e isso cai por mito, né, porque nem todo autista vai chegar a uma faculdade, nem todo autista ele vai conseguir falar, né? Nem todo autista ele consegue se comunicar. A gente tem relatos aí de diagnósticos muito tardes que o autista ele sabe ler, sabe escrever, mas ele não consegue se comunicar verbalmente. Entendeu? Mas no lado oposto, né, Milena, há sim a possibilidade de que mesmo a pessoa, né, com o espectro autista, ele possa se destacar tendo as intervenções no tempo certo. Ali, né? Correto. Essa questão, esse mito, ele é reforçado por uma questão da cultura pop, né? Então, nos filmes aparece aquela pessoa que é super inteligente, né? E as pessoas gostam, às vezes, de fazer esse diagnóstico. Né? Einstein era, Messi era autista, né? Então, tem essas coisas que... Na verdade, a avaliação ela precisa ser feita de um modo pormenorizado para a gente identificar quais são as dificuldades e as habilidades que essa pessoa tem. E mesmo que ela tenha dificuldades, isso não quer dizer que ela possa desenvolver as habilidades. Em análise do comportamento, muito do que a gente faz é substituir comportamentos difíceis por comportamentos que ajudam a pessoa a se adaptar a ambientes onde ele pode aprender melhor. Então, é essa que é a grande importância da terapia, é ensinar a aprender. E aí você pode ter pessoas que podem fazer escolhas, podem ter autonomia, pode ter dignidade, porque ele pode escolher em que ambiente que ele se sente melhor e participar de modo pleno naquele ambiente, de modo a conseguir ter acesso ao que a gente chama de reforçadores, mas nada mais é do que conseguir se sentir bem sucedido, se sentir que é capaz, é competente. Né? Então, essa é algo muito importante a fazer, no sentido da intervenção clínica para o autismo. Isso é muito importante. Ô Jackson, e como é que tem, já há quanto tempo o Luíde vem fazendo um acompanhamento? Como é que tem sido a evolução dele? Então, desde da nossa reunião com o Ministério Público, né? Isso no ano passado? 2019. 2019, há 2 anos. Mais ou menos. Que a gente... Literalmente, a gente fez muito barulho aqui. a gente tá certo? A gente teve que fazer barulho, porque, igual eu falei, muitos pais que a gente viu já tinham o laudo, já tinham o diagnóstico, mas meio que tem vergonha de mostrar que tem, né? Então, a gente criou, alguns pais chegaram pra gente já falar, montar uma associação, mas a gente deu a cara a tapa e correu atrás mesmo, a minha esposa, a Ingrid, a Dayana, a Eliana e algumas outras mães, que eu não me recordo o nome agora, por causa, né, que literalmente deram a cara a tapa e correram atrás e caíram para cima para poder tirar do papel. Para fazer uma associação é muito difícil. Muito difícil, né? A gente está na etapa final agora para já conseguir o CNPJ, para poder conseguir dar algum direcionamento para esses pais. Porque até então é só um canal de amigos ali que estão tentando se ajudar. Entendeu? Alguma coisa que funciona para o Luiz, a gente acaba transferindo para outro que acaba funcionando também, mas para outros não, entendeu? Então, por isso que tem que ter os profissionais, a gente correr atrás de dar uma estrutura para os pais estarem entendendo melhor os seus filhos, porque ninguém melhor do que o próprio pai, que já vê o seu filho em casa, entende o comportamento dele, ou com a rotina dele, e o que literalmente que ele aprendeu, que ele consegue aplicar com o próprio filho. Entendeu? Agora, negar o diagnóstico, acho que é a pior das escolhas, né? Quanto mais tempo a família leva para assumir que algo na forma como eles educam a criança precisa mudar, maior a dificuldade da criança conseguir desenvolver plenamente. Você falou uma coisa muito importante.
a forma como a criança é educada. Ou seja, não é porque é autista que não vai ser educado, né? Que não precisa de correção, não é nada disso, né? É a forma como se deve. Na verdade, o que funciona para todas as pessoas, mas especialmente funciona com autistas, é a gente fazer uma educação baseada no reforçamento positivo, o que é evitar punições e organizar oportunidades para a pessoa ser bem-sucedida. Então, quando a gente fala parentalidade positiva, a gente ensina aos pais a organizar o ambiente físico e social para a criança se tornar bem-sucedida. Com isso, reduz o estresse, porque ao invés de punir, o pai vai elogiar. A criança, ao invés de ter crises de birra ou agressivas, vai aprender a esperar, vai aprender a solicitar, vai aprender a fazer sozinho, vai aprender a comunicar o que precisa. Então, nós precisamos ampliar as habilidades, tanto dos pais quanto das outras pessoas ao redor, para que a criança consiga se desenvolver. Quando você fala aí da questão do acompanhamento parental, né? Quanto maior o raio, ampliar a família ali nesse contexto melhor, incluir avós, com tios, certeza. A gente encontra muitas situações em que a mãe se torna especialista da criança. Vai difundir aí. Isso, mas é preciso que isso seja compartilhado. Hoje a gente procura ter essa visão, essa disseminação. Os pais mesmo estão nos solicitam, vai lá em casa e ensina para o avô, para a avó. E isso é muito importante. É importante que as pessoas aprendam essas estratégias, que elas não são difíceis de serem aprendidas, mas elas são meio o oposto do que a nossa cultura pensa. A gente não está muito acostumado com... Sim, a nossa cultura confunde disciplinar com educar. Então, muito da educação é baseada em punição. E a parentalidade positiva, que a gente tenta ensinar para os pais, ela não é baseada na punição. Por qual o problema da punição? A punição ensina o que não fazer, não ensina o que fazer. Para o autista vai agravar, imagina. Vai agravar, porque além de um dos efeitos colaterais da punição é evocar emoções. Então você tem uma pessoa que está reativa emocionalmente, né, que não consegue se comunicar, o que precisa, o que quer, tem dificuldade de esperar, de compreender, fica muito complicado. Então, quando os pais param de usar estratégias punitivas e passam a usar estratégias de reforçamento positivo, eles conseguem perceber e eles se sentem bem-sucedidos. Olha que bacana. Eles sentem que eles são competentes para lidar com os filhos. E aí, todo aquele estresse que a gente falou, né, que os pais vivenciam, vai diminuindo. Então, isso nada mais é do que ciência sendo aplicada. Que socorro bom, né? Rapaz, é um alívio, tá? Um alívio mesmo. A gente fala dessa questão dos pais não saberem lidar, mas aí puxando agora, a gente passou por situações de profissionais da área da saúde mesmo, que ou não querem se capacitar ou pensar nessa forma, que a gente mesmo falando, né, como profissional, quando a gente não tinha acesso a um plano de saúde pelo SUS mesmo, a gente passou uma situação muito complicada com um profissional da área de saúde, nosso filho com febre, em crise, não tinha um profissional no HGL que soubesse lidar com o autista. Mesmo falando que ele era autista, eu vi a hora de quebrarem o braço dele para poder achar, para pulsar uma veia. Colocar 8 adultos para segurar uma criança de 3 anos. 8 adultos. É o que você falou, falta essa política pública, né, de qualificar essas Exatamente. pessoas. Né? Pesquisas feitas recentemente revelaram que nem médicos recebem a informação na faculdade de medicina. Né? Então, existe sim essa dificuldade dos profissionais receberem, quando eles estão se formando, essa capacitação. Então, é preciso remediar isso e tem que ser feito através de políticas públicas. Aliás, conclamar os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, etc., não só aguardar, né, que venha de cima uma portaria, um protocolo, mas buscar essa qualificação de maneira autônoma, né? Porque, gente, a gente vive num mundo em que a gente precisa se dar as mãos e precisa buscar o conhecimento e ampliar, multiplicar esse conhecimento, né? Porque se a gente ficar esperando política pública, a gente vai demorar bastante. Estados Unidos, você falou que demorou 10 anos, né, pra gente...
um trabalho importantíssimo feito por uma associação que começou com pais. Pois é. Então... A Mali está começando aí, daqui a pouco, quem sabe, nível estadual, e a coisa vai crescendo, né, Jagos? Por incrível que pareça, a gente já tem uma associação estadual, né? Mas que, infelizmente, não abrange todo o estado em si, entendeu? Abrange mais a capital, o miolo ali em si. Então, essa parte norte nossa aqui, a gente ficou muito a Deus dará. Então a gente começou a se movimentar mesmo no movimento independente, correndo atrás. Mas eu acho que vocês estão no caminho certo, tá? Esse é o intuito, poder dar um suporte e poder para os pais, né? Porque eles precisam. A gente vê cada situação e que é muito complicado. E só quem é pai de autista sabe o que está passando com seu filho nessa época agora de isolamento social. A situação se agravou. Gente, olha, quero agradecer muito a presença de vocês aqui para vir falar sobre um assunto tão sensível, mas tão importante, né, para o contexto que a gente vive. Obrigado, Jacques. Jacques estava meio nervoso, meio ansioso, mas viu como é que foi rápido e fácil? É complicado, mas estamos aqui. Acabou tranquilo. Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. Pessoal aí, ó, seguir lá as redes sociais, né? Dar o seu clique lá também, compartilhar aqui o trabalho da Mali, @mali.es, né? A gente fica à vontade, pode entrar, a gente tem pouca coisa ainda postada, mas a gente precisa do contato de vocês para a gente poder se organizar melhor nesse quesito e saber realmente em números, né? Quantos pais aqui em Linhares a gente consegue atender e abranger e estar abraçando vocês juntos. A união faz a força, né? Exatamente. Não é clichê. Ô Milena, obrigado pela presença mais uma vez, né? Prazer é meu. Nosso abraço a toda a turma da Casulo lá. Aliás, a filha da Milena é bailarina. Ela pratica circo. É circo, né? Ela é bailarina. Que bom. Obrigado pela presença, por trazer, compartilhar conosco, né, esse conhecimento, essa informação. Muito obrigada e vamos celebrar a diversidade, né, e não esquecendo que é exatamente esse trabalho da comunidade que vai mudar o contexto e levar a gente a verdadeiramente incluir todo mundo que é diferente. Exatamente. Né? Eu acho que eu esqueci de falar, né, que a Milena, a filha dela também é autista, né, Milena? Sim. Tem 18 anos? 20 anos. 20 anos. Vai fazer 20 anos. Mas eu vi que ela é bem autônoma, bem resolvida e artista circense também, né? Isso, Agora deu um tempinho por conta da pandemia, mas continua fazendo as atividades dela, terapêuticas, todos os dias. Olha que bacana. Obrigado mais uma vez aos dois, tá? Gente, vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Esperamos ter contribuído para você que é pai, que recebeu o diagnóstico agora aí, né, tem um filho com autismo. Não é hora de se desesperar. Pelo contrário, é hora de buscar forças, buscar ajuda profissional adequada. Tem o Casulo que faz esse trabalho, a Clínica Casulo aqui de Linhares. Buscar informação com os colegas, né, os pais de outros autistas aqui do município e unir forças, né, para que possamos buscar um ambiente melhor no futuro. Continue conosco, ligado aqui na sua TV Sim. Nesta quarta-feira tem reprise desse programa pela manhã e à noite um programa inédito, Medicina e Saúde, TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.